Graças a paz, meus irmãos, tudo bom? Vamos lá. Eu queria só fazer aqui primeiro um agradecimento aí ao pessoal que tá assistindo os vídeos, tá agradecendo, tá comentando. Isso acaba me ajudando muito aí a ver que a mensagem está chegando, está sendo edificante. Muito obrigado mesmo aos irmãos que estão nos ajudando. E aos pouquinhos a gente vai melhorando aqui, tá bom? Queria só fazer uma observação que no último vídeo, primeiro é que eu tô com a Bíblia aqui, que eu ganhei lá da minha igreja, tá? Ecclesia Movement, tá aqui, tá? Tem meu nome, beleza? Essa Bíblia aqui, ela tá na versão NVI e à medida que eu puder, eu vou passar a usar essa Bíblia aqui, tá? Por que que eu vou fazer isso? A versão NVI, ela é um pouco mais atual, tá? Do que a ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. E algumas palavras na ACF acabam sendo mais difíceis de entender. Por exemplo, hoje nós vamos ler uma história em que fala sobre medidas, tá? Na ACF vai estar falando, por exemplo, não é exatamente essa, mas tem algumas que usa metreta, outras lá na ACF usa time mood, não é time mood, é outra medida para falar de litros. Então, na NVI já está falando de 80 a 120 litros, entendeu? E já fala a medida correta mais para o nosso cotidiano, tá? Ela não é tão atual com o linguajar como a nova tradução da linguagem hoje, mas ela tem uma linguagem mais adaptada aos nossos tempos e respeitando também o contexto bíblico, tá? Então nós vamos usar ela. Outra coisa que eu queria deixar aqui de observação, que é bem interessante, é o seguinte: na última leitura, nós falamos aqui que João Batista, aqui ó, no versículo de número 28, João Batista, tudo isso aconteceu, aqui está em Betânia, tá? Na tradução que eu li, na CF está como Betberá, tá? Se eu não me engano é isso. Betberá, deixa eu só confirmar aqui, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Betberá, isso. Deixa eu ver se é isso mesmo aqui, ó. Batberá, tá? E aí você deve se perguntar, mas por que aqui tá Betânia e lá tá Batberá? É porque Batberá também era conhecido era dos tempos, tá? De Jesus, porém é de difícil localização. Então, poucas pessoas, ou na verdade ninguém, sabe exatamente onde ficava. Aqui a gente sabe que é à beira do Rio Jordão, ao lado do Rio Jordão. Então, quando aqui aparece, por exemplo, Betânia, você deve pensar, então deve ser aquela Betânia aquela Betânia lá de Maria, Marta, né? Lázaro. Quando, na verdade, aqui nós vamos estar falando de Betânia. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês aqui, ó. Pera aí. Isso, nós vamos estar falando de Betânia. Aqui, ó. Betânia tá bem aqui, perto de Jerusalém, tá? E o que dá a entender é que João Batista estava bem mais próximo do Rio Jordão. Então, chama-se Betânia, mas não quer dizer que seja essa Betânia aqui, tá? É só a nível de curiosidade mesmo, não vai mudar nada na sua fé, mas é porque na sua Bíblia pode aparecer Betânia, mas você fala, mas Betânia é à beira do Rio Jordão? Olha aqui, não tá bem à beira do Rio Jordão. Rio Jordão tá aqui, ó, tá bom? O Jordão tá bem aqui assim. Então é só para você entender o contexto que a gente está falando, tá? Hoje nós vamos ler o capítulo de número 2, tá? Deixa eu posicionar aqui. Vou ler com vocês. Lembrando, tô lendo na NVI. Essa daqui é uma história em que todo mundo já ouviu falar, tá? Todo mundo já ouviu falar, uma história muito conhecida. E, obviamente, eu vou fazer a leitura aqui com você, não tentando de forma nenhuma espiritualizar demais, mas trazer aplicações para a nossa vida aqui, beleza? Vamos lá. Aqui está dizendo assim, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Terceiro dia, aqui você não pode, tome esse cuidado, tá? Não tratar, assim, tudo de forma cronológica, porque aqui em cima, por exemplo, aqui, ó,
vai estar falando que... deixa eu ver se eu consigo tirar... Não vou conseguir tirar o zoom aqui, mas veja bem, aqui vai estar falando que no dia seguinte, aí aqui também, aqui acima aqui, ó, no dia seguinte, tá? Aqui dia seguinte, aqui dia seguinte, aí fala no terceiro dia, e talvez, tá? Pode ter sido sim em ordem cronológica do que está falando aqui, ou talvez não, então não se apegue a isso, tá? Mas fala que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Aí você deve pensar, opa, peraí, nós estávamos falando até então do batismo aqui dos primeiros discípulos de Jesus, tá? Nós estávamos falando, por exemplo, que João Batista falou essas coisas aqui à beira do Rio Jordão, tá? E Rio Jordão, lembrando, ele é um rio extenso, ele corta aqui, tá? Mas nós podemos entender que eles estavam aqui nessa região, tá? Aqui nessa região, tá bom? E aí o que acontece é que você deve pensar, então eles foram para Caná da Galileia, tá por aqui? Não, Caná da Galileia já está aqui, ó, Caná, tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Caná tá aqui. Então, vamos colocar Judéia aqui nessa região, e Caná aqui, perto do mar da Galileia, aqui na Galileia, tá bom? Aí você deve pensar, deve ser pertinho, tá? Uns 20 minutos, 1 hora andando. Não. A gente está falando aqui de aproximadamente, aí eu vou falar aproximadamente 200 quilômetros, tá? De distância, beleza? Então, se nós estamos falando dessa região aqui, daqui até aqui, nós estamos falando então de 200 km mais ou menos, beleza? 200 km, se você colocar aí andando em média, que um ser humano vai andar aí, considerando que Jesus não tinha jumentinho, não tinha nada para se locomover, e os seus discípulos talvez também não, então nós estamos falando aqui andando aí 6 km por hora, vamos chutar aí, talvez aí 40 horas de caminhada, aproximadamente, tá? 35 a 40 horas de caminhada. Aí será que eles andavam isso ininterruptamente? Daria 2 ou 3 dias, né? 2 dias, mas não. Obviamente eles tinham que parar para descansar. Então essa caminhada aqui era longa. Então pode colocar aqui 3, 4, 5 dias, uma distância daqui a aqui, tá bom? Quando a gente fala assim para vocês se sintonizando. Porque veja bem, aqui, quando ele fala, por exemplo, aqui conversando com Natanael, Jesus é de Nazaré, tá? Nazaré tá logo aqui acima. Deixa eu voltar aqui, ó, Nazaré tá aqui, nessa região, tá? Mas tem uma parte aqui, não sei se você vai se lembrar, em que o próprio Jesus, ele vai dizer que ele estava desejoso, ou ele queria ir para Galileia, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui ele fala sobre o Cordeiro de Deus, Simão Pedro, achamos o Messias, e aqui, ó, no 43, tá vendo? No 43, ele diz assim, olha, no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, quando encontrou Filipe. Então, veja, eles estavam em um local e partiu para a Galileia. Então, o casamento acontece em Caná da Galileia. Pode ser de forma cronológica, sim ou não, tá? Mas tende a ser porque aqui ele está com os seus primeiros discípulos e aqui acontece o primeiro milagre, beleza? Então, vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Até aí, tudo certo, tá bom? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, beleza? Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não é chegada, tá bom? Deixa eu ver se você tá vendo aqui, tá dando para você ver sim. Aí aqui, vamos lá, seguindo. Sua mãe disse aos serviçais, faça tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, certo? Do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Então é do tipo, aqui no caso vai falar que é do tipo, mas era talhas, vasilhas grandes para poder lavar as mãos, os pés, tá? Em cada pote cabiam entre 80
e 120 litros. Então, aqui já tem a medida, tá vendo? Então, nós já conseguimos compreender. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Nesse caso aqui, algumas traduções vão chamar de mestre-sala, mestre de cerimônia, encarregado da festa. Então, esse camarada aqui era aí o responsável pela festa, tá? Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubesse os serviçais que havia tirado a água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora, tá? Este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Beleza? E aqui não tem nada que você nunca tenha ouvido, tá bom? Nada de muito novo. Mas vamos então à parte que nos cabe aqui. A primeira coisa que nós vamos entender é que Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, ele participava de festas, tá? Ele participava de festas. Ele em alguns momentos propícios, ele se divertia, tá? Ele comungava. Isso é comum. A gente tem a ideia de que o Jesus que nós servimos, o Jesus que nós conhecemos, ele era um ser que não participava dessas coisas, não tinha fome, não bebia, não fazia necessidades, e esse Jesus participava de festa, tá? Até aí muito interessante, por quê? Porque nós vamos entender então que esse Jesus, ele veio isso aqui é importante para o cristianismo, em carne, tá? Ele veio em carne. Porque essa mística que nós temos desse Jesus que não participava de festa, que era ranzinza, que era não brincava, não sorria, não chorava, essa mística que nós temos só transforma esse Jesus aqui apenas em espírito, tá? Isso é perigoso para o cristianismo. O cristianismo não funciona com Jesus somente em espírito. O cristianismo funciona com Jesus também de carne. Jesus que participava de festa, tá? Eu não vou entrar no mérito aqui do vinho para não dar discussões, tá bom? Mas ele participava e comungava aqui com as pessoas nessa festa. Porém, o vinho daquela festa acabou e eles não tinham mais vinho. Há quem diga que talvez esse casal que tivesse realizando isso, eles não tivessem tantas condições e não compraram vinho suficiente, tá? Porque as festas, diferente das nossas festas hoje de casamento, elas demoravam, tá? Em torno de 7 dias. Então, ou seja, tinha que ter refeição, bebida, comida para 7 dias, tá? Segundo a tradição. Nesse caso aqui, o vinho acabou antes, tá? Não ia ficar bem visto, não ia ficar interessante a festa se o vinho acabasse. Era um momento de celebração, de sorrir, de festejar, tá? Outra coisa que nós podemos entender aqui, então, que no casamento ou na festa de casamento, não é lugar para tristeza, não é lugar para ter decepção, não é lugar para ter frustração, tá? Por quê? Veja bem, quantas festas você já participou que ela terminou, quando você estava no mundão, que ela terminou em briga? Você já viu o clima que fica? Já viu a situação constrangedora que é? Então, veja bem, se isso acontecesse aqui, ia ficar um climão, ia ficar aí altamente constrangedor para os responsáveis, tá? Então, veja bem, quando acaba que a mãe de Jesus logo fala que, olha, tem um problema, o vinho acabou. Essa resposta aqui, ele diz, olha, que temos nós em comum? O que eu tenho a ver contigo? O que eu tenho a ver com isso? Por que você está me envolvendo nisso, tá? Aí há quem vai querer responder isso aqui, vai querer dar uma justificativa para isso aqui, por questões de Jesus ele não obedecer Maria, né? No quesito que ele já era adulto, e também ele fazia a vontade do Pai, tá? É como se ela tivesse dizendo, olha,
faz alguma coisa aí, faz um milagre, tá? Bom, essa parte aqui eu prefiro não aprofundar. Por quê? Se esse aqui é o primeiro milagre, tá? Se nós vamos entender que esse foi o primeiro milagre que ele fez, nós não podemos entender que ela queria que ele fizesse um milagre. A não ser que nós assumamos aqui que Maria sabia que Jesus já fez algum milagre, ou que ele fazia milagre e tal. Então, nós não podemos assumir. Vamos ficar com o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é que esse aqui é o primeiro milagre dele, tá? Um milagre público, privado, aí é outra história, tá bom? Então, ou seja, essa parte aqui, não sabemos exatamente por que ele responde dessa forma, tá? Porque, veja bem, ao mesmo tempo, Maria toma uma decisão aqui de falar, ó, gente, quem ele mandar fazer, vocês façam, tá? Então, veja que parece que tem algo aqui que nós, tá? Ou pelo menos eu, na minha humilde opinião, não entendo muito bem, tá? Mas, quem sabe uma hora nós não podemos conversar mais sobre isso, entender melhor sobre isso. Não tem problema, tá? Mas ali vai falar que tinha, então, as talhas, as vasilhas ou os potes, né, de pedra, e os judeus usavam isso para a cerimônia. Então, eram os potes que eles pegavam água e lavavam as mãos, lavavam os pés, eram os potes para purificação, tá? Então, era costume dos judeus se limparem, tá? Mãos e pés, purificarem antes de qualquer refeição e qualquer cerimônia, tá bom? Então, aqui fala que eram como, tá? Era semelhante, tá? Então, aqui, tipo, tá? Beleza? Disse Jesus, então, seu sai. Então, veja que Jesus, ele toma essa atitude de fazer alguma coisa, tá? Enche os potes com água e eles, então, encheram até a borda, tá? Feito isso, Jesus não fez nenhuma oração poderosa, Jesus não deu nenhum grito, Jesus não fez nenhum pó de pirim-pim-pim, ele simplesmente falou, agora vocês pegam e levam lá para o encarregado da festa. E eles fizeram isso, levaram, tá? Então, esse aqui é o primeiro milagre. O que o mestre vai dizer que, olha, eu estou impressionado, tá? Ele provou, ficou impressionado, e ele falou, olha, então veja bem, geralmente, nas festas, se dá o melhor vinho primeiro, depois que já está todo mundo alegre com o vinho, entre aspas, bêbado, tá? Vamos ser sinceros, você dá o pior vinho, para que eles nem percebam mais a diferença, tá? Mas aqui aconteceu o contrário. Vocês deu um vinho mais simples e agora vocês deram um melhor vinho. Então veja que o que Jesus faz, o padrão de vinho que ele cria aqui, é um padrão superior, é um padrão assim. Veja que então tem realmente qualidades de vinhos, e esse aqui é uma qualidade que Jesus fez, uma qualidade superior. Que o mestre, ele falou, olha, esse vinho aqui, ele é maravilhoso, tá? Veja bem, Jesus não usou nem nada de uva, Jesus não usou o suco de uva, ele simplesmente usou água. Então aqui realmente ele faz uma transformação, tá? Ele faz uma transformação, não é simplesmente ele pegou e fez multiplicar ele poderia ter feito isso, multiplicar o suco da uva, né? Mas ele não fez isso. Ele fez algo interessante. Ele simplesmente transformou. Por isso que fala-se, Jesus transforma a água em vinho. Ele transformou, ele mudou realmente a substância, ele mudou realmente a forma química da água, que é H2O, e mudou para vinho, tá? Bom, aqui então o mestre vai dizer, e o final aqui, vamos entender então o porquê que João, o evangelho de João, porquê João, ele decide falar para as pessoas que, olha, foi assim o primeiro milagre de Jesus. É interessante, né? Porque nós vamos ler isso aqui e falar, não, mas eu queria uma aplicação espiritual para tudo isso. Eu queria uma aplicação mística para tudo isso. Eu queria ver, falando aqui que Deus pode mudar meu casamento, mudar... Pode. Mas nesse caso aqui nós vamos entender a resposta, então, do porquê João escreve isso aqui. Este sinal milagroso, em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou, o primeiro milagre, tá?
revelou assim a sua glória. Então veja que ainda não tinha revelado a sua glória. Ou os seus discípulos ainda não tinham visto esse poder. Eles estavam impressionados, Natanael, por exemplo, estava impressionado, João Batista tinha falado, eles suspeitavam e acreditavam que sim, ele era o Cristo, mas ainda eles não viram nada miraculoso. E aí, ele revelou agora, seus discípulos então viram ele fazendo essa transformação, e aqui está a resposta, e os seus discípulos creram nele. Então é como se João estivesse dizendo, olha gente, deixa eu explicar para você como que nós chegamos a ponto de acreditar que ele realmente era tudo isso mesmo. Teve um dia, aí ele conta, teve um dia, a primeira vez, foi assim assado, foi na festa e tal. Então, esse sinal, Jesus, ele faz, e a partir daqui é que eles creram nele, tá? Então, por isso que João conta. Talvez não é nem por isso, não foi nem com esse objetivo que Jesus, talvez eu falo entre aspas, tá? Jesus, ele tenha feito esse milagre. Mas João conta isso para poder explicar como que eles caíram a ficha e falou, peraí, nós estamos vendo aqui a glória de Deus. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Bom, se eu fosse tirar um versículo aqui para a nossa aplicação, eu tiraria esse versículo 11, dizendo para você, olha, quantos sinais miraculosos Jesus fez, e você falou assim, olha, eu tenho certeza que ele é o Cristo, ele é Deus, ele me chamou, ele me escolheu. Quantos sinais? Aí você pode enumerar vários, tá? Você pode anotar vários aí. Tudo isso aconteceu para que você cresce nele, para que você falasse, olha, eu creio nesse Cristo. Então, a ideia é, todo milagre que Jesus ele fez na minha e na sua vida é com esse objetivo, para crer mais nele. Não é para a gente ficar aí falando assim, eu quero mais. É para que você fale, olha, independente se eu tenha mais, ou tenha menos, ou não tenha mais milagre, eu continuo crendo nele porque ele sim é o Cristo. Ele sim é o Cristo. Então, para mim, o ponto central desses versículos aqui seria o versículo 11. O milagre que Jesus faz acontece de ele revelar a sua glória e os seus discípulos creram nele. O milagre que Jesus ele fez na minha e na sua vida, de salvação, de cura, de mudança, restauração, casamento, é como sinal milagroso para que você creia nele, tá? E creia de uma vez por todas, tá bom? Creia de uma vez por todas. Lembrando, vou finalizar por aqui. Se você puder, tá? Se você considerar, achar válido, se inscreva, tá bom? Curta e se puder compartilhar, muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, fique com Deus. Tchau, tchau.